O ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, virou réu na Lava Jato por corrupção e organização criminosa. O Ministério Público acusa Richa de receber R$2.700.000 em propina em troca de benefícios a 6 concessionárias de pedágio no Paraná. Segundo os procuradores, o esquema desviou mais de R$8 bilhões com aumento de tarifas e obras não executadas. No fim de janeiro, Richa foi preso preventivamente. Ficou uma semana na cadeia, mas ganhou a liberdade depois de conseguir um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Outros 32 acusados também viraram réus na mesma investigação. A defesa de Beto Richa declarou que só vai se manifestar nos autos do processo. Hora da previsão do tempo. Vamos conversar com Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. Quais são os alertas? Oi, Rodrigo. Boa noite para você, para Renata e para todos. Rodrigo, o sul e o sudeste estão em alerta para temporais. É que hoje uma frente fria já entrou em ação com sua massa de ar frio empurrando aí a de ar quente e formando as nuvens de tempestade que devem descarregar muita água no litoral paranaense e paulista. Destaco aqui, Paranaguá, Cananéia, Ilha Comprida, Santos e São Sebastião. A chuva volumosa prevista para o litoral deve subir a serra e atingir a capital paulista. Pode chover muito a partir da tarde aqui em São Paulo. Essa previsão é válida também lá para Curitiba e Porto Alegre deve começar e terminar o dia com chuva, que pode vir acompanhada de ventos fortes e de ressaca no litoral aí das regiões sul e sudeste. No Rio, em BH, em Brumadinho, Campo Grande e Brasília, a previsão é de pancada isolada, mas que pode ser forte. 39 graus de máxima no Rio de Janeiro, onde a chuva pode começar a apertar amanhã à noite em pontos isolados. E como é comum, tem previsão de bastante chuva para pontos da região norte, do nordeste, como lá em São Luís, Teresina, Belém e Porto Velho. Já Boa Vista, Maceió, Salvador e Vitória estão no caminho aí, Rodrigo, do sol o dia inteirinho. Apenas detalhando um pouquinho mais com relação ao Rio de Janeiro, falamos na sexta-feira sobre a previsão de chuva pesada para a quarta. Você demonstrou aí que essa chuva vem subindo, está mantido isso? Isso mesmo, Rodrigo. Para você ter uma ideia, essa previsão é tão séria que o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, divulgou um boletim extraordinário informando que deve ser alto o risco de deslizamento e alagamento em parte do Rio de Janeiro e de São Paulo na quarta-feira, apenas uma semana depois da tragédia do Rio de Janeiro, né? Pode voltar a chover demais no Rio. Quinta e sexta também com previsão de bastante chuva. São Paulo já enfrenta a chuvarada amanhã, aí na quarta o volume aumenta, quinta diminui um pouco e sexta pode voltar a chover bastante. Veja como a temperatura cai aqui na capital paulista. 23 na quarta, 24 na quinta e na sexta-feira. Essa chuva que vem com pacote completo, raios, rajadas e volume, merece muita atenção. Por isso eu falo aqui de novo, mande seu CEP para o SMS 40199 e receba gratuitamente os alertas da Defesa Civil. Isso vale para todo o país, é muito importante. Rodrigo. Todo mundo junto então, o alerta está dado. Obrigado, viu, Maju? Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. O presidente Jair Bolsonaro continua se recuperando da cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. Hoje, os médicos suspenderam toda a alimentação pela veia. O presidente Jair Bolsonaro fez uma tomografia no começo do dia e, segundo os médicos, as imagens mostraram uma grande recuperação do quadro de pneumonia. O boletim médico de hoje informou que Bolsonaro saiu da unidade de terapia semi-intensiva esta manhã e que foi suspensa a nutrição parenteral pela veia, introduzida a dieta leve e mantido o suplemento nutricional. O presidente almoçou caldo de abobrinha com carne e batata. Comeu biscoito também. Foi a primeira refeição sólida desde a cirurgia no dia 28 de janeiro. Os médicos decidiram manter os antibióticos contra a pneumonia até quarta-feira. Ainda, segundo os médicos, o presidente da República deve ter alta entre quarta e sexta-feira. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, visitou o presidente e na saída disse que Bolsonaro tem expectativa de sair essa semana. O porta-voz da presidência informou que hoje o presidente trabalhou e despachou com 3 ministros que vieram ao hospital. Ele recebeu, na parte da manhã, os ministros da Justiça Sérgio Moro, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e o ministro-chefe do GSI, general Heleno. O presidente da República passou muito bem esta segunda-feira. Está melhor a cada dia. Morreu hoje em São Paulo o jornalista Ricardo Boechat.
Ele estava num helicóptero que tentou pousar no fim da manhã numa rodovia. O piloto Ronaldo Quattrucci também morreu no acidente. Pela marca de pneus no asfalto, a gente vê que o motorista pisou nos freios do caminhão. Agora, essas marcas começam praticamente no mesmo lugar onde houve a explosão, o que sugere que o motorista mal teve tempo de reagir. Jonas mora aqui perto, contou que viu o helicóptero sobrevoando a área e que já parecia ter problemas. Já estava perdendo força, não estava aquela rodando com força, estava falhando. Ela veio falhando, aí ele veio perdendo altitude. Ele veio de lá assim, ele veio para lá assim, ó, descontrolado, aí de repente ele veio para cá assim, ó. Aí pegou o caminhão ali. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, afirma que o helicóptero estava com o certificado de aeronavegabilidade válido até maio de 2023 e a inspeção anual de manutenção em dia até maio de 2019. Ou seja, a aeronave estava em situação regular. Houve uma manobra de sobrevivência do piloto. Se fosse o piloto uma pessoa incompetente ou por qualquer variante nesse tipo, ele cairia lá de cima direto. A ANAC declarou que abriu um procedimento administrativo para saber o tipo de transporte que era realizado com o helicóptero. O piloto, Ronaldo Quattrucci, era um dos sócios da RQ Serviços Aéreos Especializados, dona do helicóptero. Nós não conseguimos contato com a empresa. Em Brasília, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, também lamentaram a morte de Boechat. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que a imprensa e a sociedade brasileira estão em luto pela perda desse excelente profissional, que com dinamismo e versatilidade levava a notícia aos públicos mais diversos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que o silêncio de Boechat será eloquente e sentido em todo o país, porque ele fazia a crítica séria e necessária, que caracteriza o bom jornalismo e é tão necessário para a democracia. O presidente da Câmara resumiu o sentimento de muitos partidos. Era um dos grandes jornalistas que o Brasil tinha e que todos os dias, com muita competência na rádio e na televisão, levava a milhões de brasileiros as notícias com sempre uma análise muito bem feita, muito dura, mas muito democrática em relação às notícias do nosso país. Era um perfil diferente, perfil que às vezes alguns não gostavam, mas eu acho que a democracia é assim. A gente tem que ter, muitas vezes, um bom jornalista, ele cumpre o papel também em colaborar, fazendo a crítica de forma clara e transparente, que era o papel que ele exercia com muita competência. O presidente do Senado disse ter certeza que os brasileiros lamentam a morte do argentino que escolheu o Brasil como lar. Foi uma fatalidade que hoje comove todos os brasileiros. O jornalismo do Brasil está em luto hoje, o Senado se solidariza com as famílias. O vice-presidente Hamilton Mourão manifestou sentimentos às famílias de Ricardo Boechat, do piloto do helicóptero, aos profissionais da Rede Bandeirantes e à classe jornalística, pela triste notícia do acidente que os vitimou. A gente lamenta muito, a perda de um jornalista do padrão do Boechat, com toda a experiência que ele tinha, com a capacidade de comunicação dele, camarada que sabia galvanizar as pessoas em torno dos temas que ele discutia, visto e ouvido diariamente por um sem número de pessoas. Eu acho que é uma perda muito grande para o nosso jornalismo. Eu acredito para vocês que são mais jovens, ele deixa algumas referências. No início da tarde, a presidência da República divulgou uma nota, que depois foi lida pelo porta-voz Otávio Rego Barros. A presidência da República expressa seu pesar e condolências em razão do falecimento do jornalista Ricardo Boechat, vitimado em um acidente aéreo neste dia. O país perde um dos principais profissionais da imprensa brasileira. Sentiremos a falta de seu destacado trabalho de informação, tendo exercido sua atividade por mais de 4 décadas. Com dedicação e zelo. O presidente também apresenta condolências aos familiares do piloto Ronaldo Quattrucci. Numa entrevista para a Band, o presidente Jair Bolsonaro lembrou a amizade dele com Boechat. Uma amizade jornalística, passando muitos momentos juntos, por vezes sendo obviamente contrariado por ele,
na maioria das vezes, sendo elogiado, simplesmente falado algo que interessava para a nação de forma bastante isenta. Um abraço a todo o povo brasileiro. Parece que estamos vivendo momentos difíceis, um atrás do outro. A gente pede a Deus que tenha um ponto final nisso. Não tem que não gostar do Boechat, que raramente, todo mundo é ser humano, pode dar uma escorregada. Raramente ele dava uma escorregada. Então as críticas dele, por muitas vezes bastante ácidas, mas conseguia trazer o sentimento popular por questões corriqueiras que aconteciam do lado do mal aqui no Brasil. Então, o Ricardo Boechat é esse tipo de pessoa que não tinha aquela de eu vou aliviar esse cara por causa disso, eu vou atacá-lo por causa daquilo. Então essa voz de Boechat, essa maneira sincera de se expressar, fará falta sim em nosso meio jornalístico. Ricardo Boechat era da Rádio Band News FM, da TV Bandeirantes, como já dissemos aqui, e entre outros órgãos de imprensa, também trabalhou no jornal O Globo e na TV Globo. Aos 66 anos, 49 de carreira, Ricardo Boechat foi um dos jornalistas mais premiados do país. O Boechat foi um colecionador de prêmios e um colecionador de amigos. Acho que esse é um resumo muito pertinente do que ele representou para todos nós jornalistas. Mas eu acho que todos nós também hoje temos uma tristeza avassaladora com a perda dele, não só porque esse cara tão legal foi embora, mas é porque esse cara tão legal e tão importante vai fazer uma falta enorme nesse momento tão delicado e desafiador para o jornalismo profissional do Brasil. Ricardo Boechat se orgulhava em dizer que seria repórter para sempre. Referência de jovens alunos de jornalismo, ele disse numa entrevista que o conselho que daria para quem estivesse começando a carreira era se preparar para sofrer. Mas ele dizia que era um daqueles sofrimentos necessários que dão sentido à vida. A voz inconfundível se calou hoje muito cedo para quem ainda tinha planos, era ouvido por tantos e acompanhava de perto o crescimento das duas filhas menores, que ajudavam a espantar a tristeza da profissão. Na lista escrita por Boechat, o que mais o deixava feliz: filhos, amor, verusca, trabalho, lazer, paz, vinho. O repórter Bruno Tavares tem mais informações para a gente ao vivo. Boa noite, Bruno. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bocardi, boa noite a todos. O velório do jornalista Ricardo Boechat está previsto para começar às 10h30 da noite aqui no Museu da Imagem do Som, pertinho da casa onde o Ricardo Boechat morava com a família. Esse velório, então, começa às 10h30 da noite, deve se estender por toda a madrugada e ser encerrado amanhã às 2 da tarde. Durante todo esse período, o velório é aberto ao público. Então, a partir das 2 da tarde, o velório vai ser fechado e então a cerimônia passa a ser restrita a familiares e amigos próximos da família do Boechat. A família do piloto Ronaldo Quattrucci, que também faleceu tragicamente nesse acidente, ainda está definindo onde vai ser o velório e o enterro dele. Bom, desde o momento em que a morte do jornalista Ricardo Boechat foi confirmada, no comecinho da tarde, eu me dirigi para a casa dele, para onde ele morava com a família, e o que eu vi ali foram muitos amigos, familiares e também colegas jornalistas indo prestar solidariedade à família, e o que eu mais ouvi ali em relação ao Boechat foi a palavra generosidade. Rodrigo,